E aí? Bom dia, terceira série. Eu espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos conversar, né, sobre as atividades anteriores. Uma das atividades que nós fizemos é sobre a influência, os corpos sarados, né? Nós trabalhamos a questão dos corpos sarados. E vou fazer a correção de duas atividades hoje, ficando então uma atividade sobre padrão de beleza para a gente fazer a correção na próxima aula, tá bom? O tema ser sarado significa, né, ser saudável. Nas redes sociais, nos textos que nós vimos que a imagem de corpos sarados é um sinal, né? Eles vêm trazendo como um sinal de vida saudável. Porém, essa mania fitness que está acontecendo, que está tomando conta agora de algumas pessoas, elas vão além dos próprios limites que trazem essa ditadura, vamos dizer assim, da própria beleza. Quando a gente não consegue ter esse padrão de beleza que é imposto pela mídia, a gente fica meio que frustrado. Por quê? Essa busca por esse padrão é uma busca que não traz uma qualidade de vida para o seu corpo. Ou seja, não é algo positivo, tanto para o físico, para o mental, quanto para o emocional. E cada vez mais as pessoas vêm adotando esse tipo de pensamento, que é bem assim: se não for para malhar e eu ficar sarado, eu também não vou fazer nada, não participo de nada. Fico sem fazer nada e assim o tempo vai passando. Uma dica bem legal, especialmente para essa época que nós estamos vivendo agora, é a seguinte: nós podemos praticar, por exemplo, em casa, a dança. A dança é uma atividade física que ela é bem divertida, que ela não tem padrões de idade. Qualquer faixa etária pode praticar a dança. E a dança você pode praticar em qualquer espaço da sua casa. Obviamente que eu não estou falando para vocês fazerem uma festa e chamar os colegas de vocês, né, gente? É para praticar a dança. Se você praticar, por exemplo, a dança, uma música que você gosta, se você dançar aí durante de 10 a 15 minutos, é uma atividade física, é uma atividade prazerosa para quem gosta e ainda você está perdendo calorias. Olha só que legal. Você vai estar trabalhando a questão do seu cérebro, a autoconfiança, porque quando você vai lembrando daqueles passos, você vai criando passos também, que a dança é uma forma de criação, você vai estar trabalhando o seu cérebro. Outra coisa também bem legal, como desafio também para gente que está em casa nessa época de pandemia, é o seguinte: quem sabe você em casa, você não pode convidar aí quem mora com você. É isso mesmo, tem gente lembrando aqui, ó, da época que estourou o Zumba, tá vendo? Quem sabe que você não pode convidar, conversar com seus pais ou irmãos ou tios, não sei, que mora com você e ver com eles, por exemplo, qual é o estilo de dança que eles praticavam ou se eles sabem dançar. Às vezes você tem em casa aí o pai e a mãe que ainda sabem dançar, uma dança de salão bem legal, que dá para te ensinar e uma atividade legal e ainda feita em família. Não precisa de ser filmado, pode ser feito só entre vocês e é uma atividade bem divertida. E também é uma prática de atividade física que é divertida,
prazerosa e que ainda vai reunir a família toda de vocês. Aí, fica uma dica assim, para que vocês, se vocês têm mais irmãos que sejam mais jovens, né, convidar também para participar e conversar. Aproveitar esse tempo que a gente tem para a gente tirar um melhor proveito desse tempo em que nós estamos passando. E esse melhor proveito, por exemplo, é através da dança. Olha aí que legal, vai associar diversos benefícios em uma atividade só. Os meninos no chat aqui estão lembrando da questão da zumba, e quem que já tem mais tempo na escola, vou usar esse termo assim, nós lá desde o sétimo, oitavo, nono ano também, eu acho que já tinham participado também de algumas atividades que nós fizemos sobre a dança. Dividiam os grupos criavam, né, os passos, porque a gente não pode fazer igual a quem já é profissional, e assim apresentavam. No começo tinha uma restrição, porque todo mundo ficava tímido e com vergonha, mas depois na apresentação ficava muito legal, era muito bonito a apresentação de vocês. E o pessoal aí que gosta, tem algumas pessoas que eu estou andando conversando com alguns alunos, que eles estão participando de aulas de dança, por exemplo, usando as redes sociais também, que dá para fazer. É algo que é divertido e é algo que é prazeroso. É uma outra atividade que às vezes a gente fala que não gosta porque não conhece, mas que eu posso fazer também. Uma pergunta que era relacionada ao texto era assim: se em nossa sociedade existe um padrão de beleza ideal, né? E qual era esse padrão? Na nossa sociedade, a mídia vem pregando, né, um padrão de beleza que é um corpo magro, bem definido. Porém, quando ela vem falando desse corpo magro bem definido, ela não vem citando se esse corpo magro e definido tem que ter saúde. Ela só cita que para você alcançar esse corpo magro e definido, você pode seguir alguns caminhos. Caminhos estes que muitas vezes são prejudiciais à saúde. Muitos de vocês responderam que sim, que é esse corpo magro mesmo, que a mídia prega. Porém, nós temos que ter assim a consciência de que existem especialistas que eles afirmam e defendem que hoje um corpo sarado está associado simplesmente à beleza e não à saúde. E nós também, para quem já viu, já leu, né, tem várias reportagens também que falam que muitas vezes uma pessoa que está um pouco acima do peso, ela não tem tantos problemas de saúde quanto uma pessoa que é considerada no padrão de beleza, que é aquela pessoa que é considerada magra e esbelta. Por exemplo, vocês já ouviram falar que às vezes uma pessoa que a gente vai falar que ela é um pouco cheinha assim, quando ela vai fazer certos tipos de exames, como colesterol, glicemia, ela não tem nada disso. O que ela vai fazer é praticar uma atividade aí para perder um pouquinho só desse peso. E ela ainda vive muito bem com ela mesma. Em contrapartida, a gente chega a ficar de boca aberta quando é uma pessoa que é muito magra, né, que a gente vê que aquela pessoa magra, esbelta, vai fazer um exame e as suas taxas estão todas altas. Por quê? Ela tem o corpo magro, talvez utiliza um tipo de dieta que está trazendo prejuízo para o seu corpo.
ou também ela sofre de uma enfermidade que vai deixá-la magra e que também vai trazer prejuízo para o seu corpo. Então, o sinal assim de magreza, vamos dizer assim, não vem trazendo, não lembra, saúde perfeita, tá, gente? Segundo o texto, né? Segundo o texto, ele vem perguntando se ao longo do século, como que era vista aí a questão do corpo. Eu já conversei com Bazinha e ela falou assim que ela também trabalha essa questão da imagem ao longo do corpo. Então, eu acho que vocês também já viram aí. Ao longo do corpo, dos séculos, né, do tempo, esse corpo, nosso corpo, o padrão ideal de corpo, ele foi sofrendo modificações. Especialmente esse texto, ele vem falando da beleza feminina. Dependendo da cultura que nós formos olhar, que nós formos estudar, nós vamos ver que o padrão de beleza, ele segue um certo critério de acordo com aquela cultura, de acordo com aquela região, de acordo com aquele tempo, com aquele espaço. Aí ele vem citando que na época da Renascença, o corpo que demonstrava ser assim bonito, vamos dizer assim, o que chamava a atenção era aquele corpo que demonstrava a força, a fertilidade, a saúde. Era um corpo farto, cheio de curvas avantajadas. Que se nós formos colocar esse corpo para nós hoje, não é um corpo que vai fazer sucesso. Por quê? Para nós hoje, o próprio texto vem falando que o que a gente vem falando é a questão do corpo, porém um corpo sarado, um corpo malhado, independente de como é esse corpo. A autora do texto que eu trouxe para vocês, ela é uma nutricionista. E ela vai concluir que atualmente nós estamos vivendo uma mudança de padrão do beleza. Os corpos extremamente magros deixam de ser ideal e os corpos sarados passam a ser uma nova meta. E na realidade, o padrão sarado, ele vai exigir muito mais disciplina e esforço. Por quê? Você tem que manter aquela disciplina rígida de exercícios e uma disciplina rígida também com relação à alimentação. E às vezes, para você manter esse corpo, vai acontecer de você precisar se privar de várias atividades. Foi pedido também. Eu devo ter trocado o título. Foi pedido também. E tá falando aqui, ó, que é difícil quando você enxerga a beleza na diversidade do outro, mas não na sua. Realmente é difícil mesmo, porque o padrão de beleza a gente tem que se enxergar e a gente se aceitar, né? Foi pedido também para vocês assistirem um vídeo, aonde nesse vídeo tinha uma entrevista de um cirurgião e um preparador físico, e para vocês darem a opinião, né? Aí ele vem a opinião de vocês, que ter um corpo bonito não é sinônimo de corpo saudável, que o único corpo ideal é o corpo saudável, que as pessoas querem um corpo bonito e chamativo para ontem, ou seja, as pessoas querem um corpo bonito e chamativo rápido, né? Eles querem para ontem, eles não querem trabalhar a questão do corpo. E o cirurgião, ele também vai citar que algumas vezes a cirurgia, ela se faz necessária no corpo, por a questão de um acidente, por a questão de uma enfermidade, mas que ele é solicitado, e se a gente for ver entrevistas de outros cirurgiões, especialmente esses de estética,
Eles são solicitados porque, assim, eu quero fazer uma mudança no meu corpo, mas eu quero que fique igual fulano. Alguns, em entrevistas, eles falam que eles levam as fotos. Não, eu quero assim. Se ele falar que ele não vai fazer assim, porque ele vai explicar que a anatomia daquele corpo que a pessoa tem não é igual à anatomia da pessoa da foto, a pessoa ela vai sair insatisfeita. Então, ele tem todo esse trabalho de explicar essa questão. Ela sai insatisfeita e vai procurar um outro que faça. Aí acontece o seguinte: muitas das vezes a pessoa faz a cirurgia e ela fica então frustrada. Por quê? Porque ela não vai ter o resultado que ela quer. Então, busca-se então a questão da cirurgia estética que vinha falando na entrevista, não como uma reparação, vamos dizer assim, mas busca-se então essa cirurgia para você, né, que vai pedir, ficar igual ao outro, né? É um padrão de beleza que é imposta pela mídia. Você vai ficar igual ao outro. E o preparador físico, ele vai explicar na entrevista que um corpo saudável é aquele corpo que ele é trabalhado ao longo de um tempo. Não existe um passe de mágica que eu começo a fazer uma atividade, qualquer atividade física hoje, semana que vem eu já estou pronta, sarada. Não. A atividade ela é trabalhada ao longo do tempo, para que a atividade dê resultados positivos para o corpo, além do exercício físico, está associado também à questão da alimentação. Aí a gente retoma lá na nossa primeira aula com relação, a gente sempre vai retomar com relação à qualidade de vida, porque ela vai estar associada também às questões de beleza. Tudo vai estar associado às questões de beleza, físico, mental, emocional, porque se seu emocional também não está bem, não adianta você ir para a academia malhar, 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 ou ir num cirurgião e pedir para fazer uma cirurgia para ficar igual ao outro, da outra pessoa, né? Então ele vem falando que essa prática ela é diária e constante, não existe o passe de mágica, que o corpo ideal é aquele corpo em que você vai se sentir bem, que é o que vem demonstrando nas respostas de muitos de vocês. Vocês deram as respostas, né? As pessoas vêm buscando um corpo perfeito para se encaixar na sociedade, mesmo com a orientação dos especialistas. Tem essa questão de querer ficar igual ao outro, e uma resposta assim que foi bem legal para a gente finalizar essa parte aqui, da parte do vídeo, é essa daqui, que o corpo ideal nem sempre é adquirido de forma natural, né? Existem os riscos de cirurgia, porque isso daí também na mídia aparece direto, é só a gente ver reportagens na TV, reportagens na internet. As sequelas de cirurgias mal feitas também aparecem direto, está em evidência, então a gente tem que ver isso daí. O exercício físico também, se não orientado, ele também vai trazer sequelas para o organismo, isso daí também a gente tem que ver, ficar bem atento a isso daí, porque se eu não faço uma atividade física bem orientada, ao invés de eu estar ajudando o meu corpo, eu vou estar prejudicando o meu corpo, né? Não vou estar com uma qualidade de vida legal. E ela encerra falando, a aluna encerra falando, tem também as dietas da moda, para a gente citar. Muito cuidado com as dietas da moda.
vou fazer a dieta que eu vou tirar isso, eu vou fazer a dieta da sopa, eu vou fazer a dieta da água, especialmente nesse tempo em que nós estamos vivendo, que nós estamos em casa, vamos dizer assim, e que em casa, sem querer, a gente se alimenta mais mesmo, que isso daí já é um fato, já tem estudo, já é comprovado que a gente se alimenta mais, porém, ainda assim, existem algumas pessoas que tentam em fazer umas dietas. Dietas que são tidas como dietas da moda. Dietas da moda, elas trazem prejuízo ao seu organismo. Por quê? Vai faltar algum nutriente importante no seu organismo. E o aluno vai... Nossa, que dieta é essa, hein? Essa daí, tá vendo? Essa dieta que Renan tá falando aí é uma dieta da moda e que a pessoa não deve fazer bem, né, gente? Pode ficar procurando esse tipo de dieta, não. Aluno termina assim, que a beleza não é um problema, mas que a falta de saúde é um problema. Aí vem citando aqui, ó, a Camille, que as dietas da moda, normalmente elas geram escassez ou o exagero de um nutriente importante para o nosso organismo. Isso mesmo. Por isso que é muito importante a gente fazer uma reeducação alimentar. Na verdade, gente, se a gente for olhar, nada que é em excesso é bom, né? Então, se eu como em excesso açúcar, se eu como em excesso massa, se eu tomo muito refrigerante em excesso, refrigerante já não é bom, e em excesso não é bom. Então, nada que é em excesso é bom. E quando a gente vai falar isso é uma reeducação. E quando a gente vai falar nessa questão eu vou usar assim o termo reeducação ou restrição, porque eu não gosto muito de usar assim dieta, não. Se eu sei que eu não posso comer, né, um certo tipo de alimento, porque ele não vai me fazer bem, e eu não consigo ficar sem ele, por exemplo, eu vou aos poucos diminuindo a quantidade. Eu vou aos poucos diminuindo, vou diminuindo, vou diminuindo. Essa é a questão da reeducação. Eu vou diminuindo até eu conseguir ficar sem aquele alimento. Por exemplo, um deles é o açúcar. Eu posso ir diminuindo o açúcar. Não vou tirar ele todo da minha alimentação, mas eu vou diminuindo no que eu puder. Eu vou diminuindo em pequenas quantidades, né? Que assim eu vou trabalhando e vou melhorando. Uma questão relacionada com vocês, se vocês forem ver, né? Sempre padrão de beleza, qualidade de vida, ela sempre vem como uma questão do Enem. Então, aí às vezes a gente fala assim, mas é assim mesmo, quando você reduz. Vocês querem ver uma coisa que dá para reduzir legal no açúcar? Quem toma café, tirar o açúcar do café. Você começa nos primeiros dias, você sente assim que é muito ruim, que o gosto é diferente, mas depois que você acostuma a tomar uma coisinha básica, tá vendo? Café, para quem toma café, e tomar sem açúcar, você sente o gosto do café. Aí quando você toma um café com açúcar, você vai achar que tá doce demais e você sente o gosto do açúcar e ele faz mal. Isso mesmo. Então isso assim, ó, são coisinhas básicas. Você não vai ficar sem comer direto. Uma coisinha ou outra você vai... Com adoçante não, gente, adoçante faz mal. Toma sem açúcar mesmo. Tenta, faz o teste aí para ver como é que é. No começo a gente acha ruim, mas depois você acostuma. Você não consegue tomar nem com adoçante nem com açúcar mais. E o café mesmo, já que a gente já está falando em café,
ele é sem açúcar, né? A gente que acrescenta o açúcar aí. Nessa questão aí do Enem, que vem falando sobre essa questão, ela vem falando sobre que a modernidade trouxe para o corpo em evidência. Trouxe o seu lado mais estético, ou seja, despido e modelado pelos físicos da moda, aumentando assim nas pessoas a preocupação com a aparência do corpo, que é o que a gente está falando, que é sobre o padrão de beleza. A grande preocupação que as pessoas têm com a aparência do corpo vem direto como questões do Enem. E essa questão aí, ela vem destacando assim, diante do exposto, né, diante do que está pedido, é possível perceber que houve um aumento na procura. Por quê? O que a gente vai destacar? Na letra A, vem falando sobre os exercícios aquáticos. O que vem falando sobre os exercícios aquáticos está certo, porém o texto ele não indica, né, exercícios aquáticos. O texto vem falando que multiplicaram-se a procura por academias de ginástica, salas de musculação e a modelagem do corpo. Então, tá certo? Sobre exercícios de natação e ginástica, essa questão aqui tá certa? Tá certo. Mas se fosse relacionado a atividades aquáticas. O outro que busca, deixa eu tirar aqui para ler, que busca os mecanismos, porém sem a preocupação dos padrões de beleza, vem falando, aí ela está errada. A C vem falando dos programas saudáveis de emagrecimento, que também o texto não cita. O texto também não cita exercícios de relaxamento, nem de reeducação postural. Porém, a letra certa vai ser a letra E. Por quê? Primeiro vocês tentaram buscar o que é preconizam. Preconiza é aquilo que, nessa frase aqui, é o que está recomendado. Então, ele vai recomendar uma dieta que vai ser rica, vamos dizer assim, né, nesses nutrientes aí, porém, com a prática de exercícios físicos, né, para modelar o corpo, que é o que está pedindo na questão. Então, além da ingestão desses nutrientes aí, você vai modelar o seu corpo, você vai modelar, esculpir o seu corpo. Como você vai esculpir o seu corpo? Aumentando assim a massa muscular. Então, a resposta certa é a letra E. E que lá, né, eu lembro que eu corrigi, eu acho que só 2 que não conseguiram acertar, mas o restante está todo mundo certinho. O próximo texto, que também é relacionado a padrões de beleza, ele vem até como tema de redação, a influência das mídias em nossas práticas corporais. É um tema de redação. O texto vem falando sobre também o aumento da preocupação do corpo, que a mídia impõe os padrões de beleza a serem seguidos, que o importante é que se tenha uma preocupação com o corpo, porém com a saúde, né? Mas que nós devemos ficar sempre alerta aos excessos, que também nós já falamos, que os corpos magros e são bem definidos, esses são citados pela mídia, que os corpos que não estão nesse padrão, de alguma forma, pela mídia, eles sofrem algum tipo de preconceito que vai acarretar em vários problemas de saúde, né? E problemas também psicológicos. Aí eles vêm citando no próprio texto a bulimia e a ansiedade. Vem citando também que é importante nós mantermos um corpo saudável e encerra falando que o Ministério da Saúde, ele trabalha com essa questão da valorização do corpo, mas informando através dos meios de comunicação como manter esse corpo saudável, porém sem
excessos. E aí, nós tínhamos também as questões para serem respondidas, né? Se em nossa sociedade existe um padrão de beleza e qual, vem falando que vocês responderam que existe sim um padrão de beleza, e o padrão de beleza nós já vimos que é o padrão magro, né? Mas que nesse magro não tem necessariamente que a pessoa é saudável. Porém, uma das respostas assim, que ficou bem legal, como vem falando do padrão de beleza na sociedade, além desse padrão de beleza estético, que foi até um dos temas que eu usei para a próxima aula que a gente vai ter, que o padrão de beleza vem trazendo aqui sobre o padrão de beleza imposto pela mídia, mas relacionado ao consumismo. Por exemplo, eu vou estar belo se eu estiver usando uma roupa de marca, um calçado de marca, se eu estiver com o meu cabelo da cor do cabelo da moda, a moda é loiro, não, a moda é ruivo, a moda é cacheado, não, a moda agora é liso. Isso sempre relacionado às meninas aí, né? Com relação até à moda da cor do esmalte, que vai influenciar também nessa questão desse padrão de beleza, se a gente for tirar dessa parte estética. Então, é uma influência que vem trazendo, que a mídia traz para a gente, e às vezes uma influência que a gente nem percebe. Você usa e você não percebe, especialmente com relação à questão de roupas, né? Questão de cores, são esses padrões que a gente tem que ficar assim, meio que ligados. Uma outra questão, se é possível atingir esse padrão ideal de corpo saudável. Como que é possível atingir? Através da prática da atividade física, através de uma boa alimentação. Aí alguns tiveram respostas que vêm falando que para atingir isso daí a gente precisa de um certo valor, porque você precisa se manter, né? Mas a gente tem formas de se manter sem gastar muito, vamos dizer assim. E uma terceira questão era a seguinte: se você está satisfeito com o seu corpo. Da grande maioria que eu li, eles estão satisfeitos com o corpo, sim. Porque eles vêm falando que eles não buscam atingir padrões relacionados, impostos pela mídia ou pela sociedade, que cada pessoa, essa aqui é bem legal, ó, cada pessoa tem a sua individualidade, e é isso que as fazem especiais, né? Estão satisfeitos porque conseguem praticar atividade física e ainda têm uma boa alimentação. E os que falaram que não estão satisfeitos por enquanto é porque são aqueles que praticavam, tinham uma vida regular, né? Tinham um segmento, tinha uma vida, tinha uma prática esportiva e devido à situação que a gente está vivendo, eles precisaram mudar a sua rotina. Então, estão na fase, vamos dizer, de adaptação. Alguns não estão fazendo atividade nenhuma e outros procuraram outras formas de fazer algum tipo de atividade. E outros também não estão gostando por causa da questão da alimentação, que aumentaram, né, essa questão aí, como a gente já comentou, de estar comendo, vamos dizer assim, está comendo muito, né? Que é Isso daí aumentou, gente, para todo mundo, não é só para nós não, tá? Se a gente for ver as estatísticas, aumentou e muito. Uma outra questão que tinha para a gente ver também era sobre os transtornos alimentares. Sobre o transtorno alimentar, vem a anorexia, que a anorexia ela vem como um distúrbio alimentar, onde a imagem que a pessoa vê corporal não é aquilo que ela consegue se ver. Ela se vê sempre
num peso, vamos dizer assim, numa imagem maior do que ela apresenta, né? E isso vai acabar prejudicando ela. Então, eu trouxe a imagem aqui de como a pessoa se vê. Isso acontece tanto, não tem uma faixa etária, vamos dizer assim, porém, a grande maioria é dos jovens, acontecem tanto com homens e mulheres, ou seja, meninos e meninas. E é um distúrbio de imagem corporal, além da pessoa, ela não come e pode acabar exagerando em exercícios físicos e com alimentos. Ela vai usar laxantes, diuréticos, sempre com a intenção de fazer o quê? Perder peso. Outra coisa que essa pessoa ela faz também é o seguinte, ela induz o vômito, justamente para expulsar toda a alimentação que ela comeu. E a consequência disso daí é a baixa imunidade, o enfraquecimento dos músculos e dos ossos, a arritmia cardíaca, convulsões, né? E em alguns casos, a pessoa chega a óbito. Então, a gente tem que ter bastante assim, cuidado com esse tipo de transtorno. E para recuperar esse transtorno, quem trabalha é uma equipe multidisciplinar, onde vai ter um médico, um nutricionista, um psicólogo, e eles vão trabalhar de forma que a pessoa passe a enxergar o próprio corpo de uma forma saudável e enxergar o próprio corpo tendo uma boa relação com a alimentação. Então, ela tem que ter, como a Camille tinha falado ali, ela tem que ter uma boa visão do corpo dela. O próximo é sobre a bulimia, né? É que ela é caracterizada por episódios reconhecidos de compulsão alimentar, seguidos de comportamentos compensatórios, ou seja, a pessoa ela come, porém ela vai se sentir culpada e ela vai então provocar o vômito, né? Ela tem uma imagem distorcida do corpo dela. E uma imagem que eu achei aqui, e isso acontece também, tanto masculino como feminino, os meninos. Então, o que acontece? Ela come, porém, no sentimento de culpa dela, ela mesma provoca o vômito. E uma imagem assim que me chamou bastante atenção é essa jovem aqui, que ela já vem comendo, ela come, porém ela já está sentada aí no vaso sanitário. Por quê? Ela já vai comer sabendo que depois que ela comer, ela vai provocar o vômito. Eles não têm, quem sofre desse distúrbio, não consegue parar de comer, eles não têm um limite para comer. Eles comem para se sentir saciado, depois vem a sensação de culpa, uma sensação de incapacidade, então eles têm que fazer com que esse alimento seja expulso do corpo. E eles então provocam o vômito. Geralmente, quem sofre desses transtornos, a gente geralmente vai olhar para as mãos. As mãos, os dedos, né? Indicadores geralmente, eles são mais calejados. Por quê? Como eles utilizam o dedo para provocar o vômito e o suco gástrico ele chega, né, no dedo, o dedo ele fica como se fosse mais áspero. Tem alguns também que provocam o vômito usando a escova de dente, o cabo da escova de dente. E isso vai trazer, assim, consequências, né? Várias consequências. Por exemplo, a inflamação e a ruptura do esôfago. No estômago também vai acontecer problemas de úlceras, dores de estômago. Os batimentos cardíacos, eles se tornam irregulares e lentos e pode também levar a uma insuficiência cardíaca. O tratamento vai ser a reeducação alimentar,
acompanhado também do médico e de uma equipe multidisciplinar, porque isso é uma compulsão. E o incrível, por incrível que pareça, quando a gente vai procurar as imagens, se você for procurar as imagens, geralmente a gente vai encontrar mulheres, meninas, adolescentes. Raramente a gente vai encontrar os meninos nessa parte aqui, dessas compulsões aqui. A outra é a ortorexia, que é uma palavra grega, que orto significa correto, ores significa fome. É um termo que foi criado pelo médico americano. Ele é autor de um livro Comida Saudável. E essas pessoas aqui, o que eles fazem? Eles comem, porém eles só comem se forem alimentos saudáveis. A dieta deles é só puramente, estritamente, sem açúcar, sem gordura, sem carboidrato, sem conservantes, sem glúten. Então, o que acontece? Se eles não comem carne, então eles têm uma deficiência muito grande de alimentos no organismo. E isso vai acarretar a perda de peso, a queda de cabelo, as unhas fracas, o mau funcionamento do intestino. E em alguns casos eles precisam ser internados, porque eles se tornam desnutridos. Essa atividade aí também eram atividades que vocês entregaram. A única coisa que eu acrescentei foram as imagens. E toda essa parte desse transtorno, tem mais transtornos alimentares. Nós vamos ver o restante na nossa próxima live. Provavelmente vai ter participação de mais um professor que a gente está vendo aí. E na nossa próxima live a gente vai falar sobre encerrar essa parte de padrão de beleza, porém voltado para a beleza interior. Tá bom, gente? Então, assim a gente encerra essa parte de hoje. Quem não entregou a atividade, por favor, manda, envia pelo e-mail. Dá tempo de enviar ainda. Estou fazendo as correções. E de quem eu já estou recebendo, eu já vou botando um okzinho lá no e-mail. Tá bom? Eu já olhei. Até mais. Fica com Deus. Beijão para todos. Vai encerrar aqui.